E agora preparemos nossa mente e nosso coração para ouvir a catequese do Santo Padre, hoje o mistério eucarístico. Queridos irmãos e irmãs, bom dia e bem-vindos. Proseguiamo le catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II. Continuamos as catequeses sobre os documentos do Concílio Vaticano II, em particular, hoje sobre a Constituição, Sacrosantum Concilium, sobre a liturgia. Quando Santo Agostinho quer explicar aos recém-batizados o mistério do corpo de Cristo, retoma a passagem de São Paulo que acabamos de ouvir. Ora, vós sois corpo de Cristo, e cada um, por sua parte, é um dos seus membros. E acrescenta: é o vosso mistério que recebeis. Ao que vós sois, respondeis: Amém. E a vossa resposta é como a vossa assinatura. Diz: se vos o corpo de Cristo, e vós respondeis: Amém. Sede, pois, membros do corpo de Cristo, para que o vosso Amém seja verdadeiro. Sede o que vedes e recebei o que sois. Logo após evocar a última ceia de Jesus, a Constituição sobre a liturgia fala da Eucaristia com esses acentos agostinianos. Para os cristãos, participar na ceia do Senhor significa, de fato, ser instruídos pela palavra de Deus, alimentar-se à mesa do corpo do Senhor, dar graças a Deus. É ao recebê-lo na sua palavra e na Eucaristia que nos tornamos aquilo que recebemos. Tornamo-nos o corpo cuja cabeça é o Cristo ressuscitado, sentado à direita do Pai, que nos prepara um lugar nos céus. A Eucaristia é, assim, o sacramento do reino que vem. É o pão do caminho que nos conduz para a pátria celestial, até ao dia bem-aventurado, em que Deus seja tudo em todos. A Assembleia Litúrgica oferece o sacrifício juntamente com o sacerdote, não só pelas mãos dele. Nessa perspectiva, a Eucaristia é a forma do sacrifício espiritual dos cristãos, na medida em que é o caminho da união com Deus e da união recíproca. Ao participarem nela, aprendem a oferecer-se a si mesmos, que, dia após dia, por Cristo mediador, progridam na unidade com Deus e entre si. Assim, ao incorporarmos-nos a Cristo, a Eucaristia nos ensina a adotar o estilo de vida do próprio Senhor Jesus, marcado pela doação gratuita de si mesmo. Esse dom nos faz entrar, portanto, na dinâmica da unidade que oferece um poderoso antídoto contra os fermentos de divisão que minam o nosso mundo, as nossas comunidades, as nossas famílias, o nosso coração. Caríssimos, quando participamos da Eucaristia, somos convidados a ouvir a palavra de Deus e a nos alimentar à mesa do Senhor, onde Ele próprio se oferece ao Pai. Essas duas partes da missa, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, estão tão intimamente ligadas entre si que formam um só ato de culto. No que diz respeito à palavra, é preciso recordar que não se trata apenas de adquirir um conhecimento intelectual sobre as Escrituras, mas de receber a palavra viva e eficaz,
dirigida por Deus a todos e, ao mesmo tempo, a cada um. Palavra que, juntamente com o pão eucarístico, nos nutre e alimenta e nos faz passar da decadência do pecado para a vida nova em Cristo. A Eucaristia nos abre a inteligência da Sagrada Escritura, como esta, por sua vez, ilumina e explica o mistério eucarístico. O Concílio Ecumênico Vaticano II apelou a que se prepare para os fiéis com maior abundância a mesa da Palavra de Deus, abram-se mais largamente os tesouros da Bíblia. A reforma litúrgica traduziu este apelo naquele tesouro que é o lecionário, ou seja, o livro que reúne todas as leituras bíblicas para as celebrações litúrgicas. Essa amplitude foi retirada da fonte mais pura da tradição viva, que conjuga a fidelidade à tradição com a abertura a um progresso legítimo. O início do capítulo 2 da Constituição sobre a liturgia está repleto de referências ao grande rio da tradição, que se estende desde os padres da Igreja até os nossos dias. Cito: o nosso Salvador instituiu, na última ceia, na noite em que foi entregue, o sacrifício eucarístico do seu corpo e do seu sangue, para perpetuar, pelo decorrer dos séculos, até ele voltar, o sacrifício da cruz, confiando à Igreja, sua esposa amada, o memorial da sua morte e ressurreição. Sacramento de piedade, sinal de unidade, vínculo de caridade, banquete pascal, em que se recebe Cristo, a alma se enche de graça e nos é concedido o penhor da glória futura. Queridos irmãos e irmãs, bebamos com fé desta fonte de vida divina e deixemo-nos transformar pelo mistério que celebramos. Essa bela catequese do Papa Leão XIV, o mistério eucarístico, é a quarta catequese sobre a Constituição Sacrosanctum Concilium, dentro do ciclo de catequese sobre os documentos do Concílio Vaticano II. Agora passamos ao resumo da catequese nas diversas línguas, a começar pelo francês. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici à présent un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Queridos irmãos e irmãs, prosseguimos nossa catequese sobre a Constituição do Concílio Vaticano II sobre a liturgia. Para os cristãos, participar da Eucaristia significa deixar-se formar pela Palavra de Deus, alimentar-se à mesa do corpo do Senhor e dar graças a Deus. A palavra recebida é uma palavra viva e eficaz, dirigida por Deus a todos e, ao mesmo tempo, a cada um. É uma palavra que, com o pão eucarístico, nos alimenta e nos conduz da decadência do pecado para uma vida nova em Cristo. A Eucaristia é a forma do sacrifício espiritual dos cristãos. Ao participarem dela, aprendem a se oferecer e, dia após dia, a serem incorporados a Cristo em unidade com Deus e uns com os outros. Ela os ensina a adotar o modo de vida do próprio Senhor Jesus, marcado pela doação gratuita de si mesmos. Nosso Senhor, na última ceia,
na noite em que foi traído, instituiu o sacrifício eucarístico do seu corpo e do seu sangue, para que, através dos séculos, até o seu retorno, o sacrifício da cruz fosse perpetuado e para que confiasse à sua amada esposa, a Igreja, o memorial da sua morte e ressurreição. Bebamos com fé dessa fonte de vida divina, que é a Eucaristia, e deixemo-nos transformar pelo mistério que celebramos. E agora a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua francesa.